Pais amados, está dando início mais um culto, mais uma meditação na Palavra de Deus e quero estar compartilhando o que Deus trouxe para mim, falou comigo. Eu quero estar compartilhando com os irmãos nessa noite e já pedindo perdão aí porque eu fiz o vídeo, postei e ele sumiu tanto do YouTube quanto do meu celular, então estou gravando aqui rapidinho novamente para estar compartilhando com os irmãos. Vamos estar orando, amado. Pai, louvado e glorificado seja o teu nome. Deus, nesse momento eu lhe peço, só venha ser conosco, só venha falar conosco. Deus, que não venha nada de mim, mas tudo venha de ti, que eu não seja, ó Pai, que é apenas um instrumento em tua mão, que eu não seja empecilho para que nada também nesse momento possa impedir do que estarão assistindo esse vídeo, Pai, de receber o que tu tem para falar conosco. Te louvamos e agradecemos teu nome em nome de Jesus. Amém. Amados, quero estar falando um pouquinho com os irmãos hoje sobre multidão e discípulos. As nossas atitudes, elas definem quem nós somos. Se nós somos discípulos ou somos multidão. Assim, quero compartilhar um pouco do mundo com o seguinte: todos ali eles estavam seguindo a Jesus. Aonde Jesus ia, tinha a multidão e tinha os discípulos. Todos seguiam a Jesus, viam o que ele estava fazendo, bebiam da mesma água, mas eles ali, tanto os discípulos quanto a multidão, a água que eu falo aqui tá, é espiritual, bebiam da mesma fonte. Mas uns usavam dessa fonte para ser ajudados e outros para ajudar. E qual desses nós temos uma pergunta que eu usei para mim, que Deus fez, e eu queria estar compartilhando isso, que os irmãos possam estar fazendo essa pergunta também. Qual desses eu tenho sido? Algumas perguntas não fazem entender se nós estamos sendo multidão ou discípulo nesse momento. Como temos usado o que temos recebido dessa fonte? A multidão, ela sempre pergunta o que Deus pode fazer por mim. O discípulo, olha só, irmão, nós, através dessas perguntas, nós podemos ter esse entendimento de se nós estamos sendo discípulos ou estamos sendo multidão. A multidão, ela sempre pergunta o que Deus pode fazer por mim. O discípulo lhe pergunta o que eu posso fazer para ser igual a Jesus. A multidão, ela diz que quer a cura. O discípulo, ele diz, eu quero curar. A multidão, ela diz que eu quero a profecia. O discípulo, ele diz, eu quero profetizar. A multidão, ela diz, pregue para mim. E o discípulo, ele quer pregar igual como Jesus fazia. Entendeu a diferença, irmãos? A multidão, ela quer sempre, ela é a fonte, ela quer ser o receptor. O discípulo, ele quer ser sempre da onde sai. Quer ser sempre usado por Deus, ele não quer ficar só recebendo. É claro que nós necessitamos de receber, não estou falando que isso é errado. Mas quando isso está à frente de tudo, você se torna multidão. E nós temos que ser discípulos. Nós temos que estar disponível o tempo inteiro para ser bênção para alguém, para ser bênção até para nossas vidas. Nós temos que perguntar o que nós estamos errando e o que nós podemos fazer para ser cada dia mais e mais igual a Jesus. Entendeu? Nós temos que receber a cura, mas nós temos que estar à disposição para
ser o canal de bênção para que a cura chegue, o canal de bênção para que Deus venha profetizar para outras pessoas, canal por onde pessoas venham a Cristo, vidas venham a Cristo através de nós, através da palavra que sai dos nossos lábios. E quando nós entendemos, se nós temos sido discípulo ou multidão, nós temos que entender o nosso chamado e propósito. Em segunda, eu não vou ler, irmãos, aqui os textos, mas irmãos podem estar pesquisando aí, tá? Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, fala também sobre isso. Sobre o chamado, ele é um convite feito por Deus para cumprir algo específico. Muitos são chamados, mas pouco escolhidos. Muitos têm dificuldade de entender, porque muitos têm dificuldade, amado, realmente de entender o seu chamado, mas a palavra de Deus, ele fala que ele nos chama pelo nosso nome. E diz que vai e dê frutos. O nosso chamado, o problema é que muitas vezes as pessoas não entendem o seu chamado porque ela está querendo viver o chamado que ela acha que é o que... não o que Deus quer para a vida dela. Nós temos exemplo aí, já foi várias vezes falado na igreja, e eu também já dei esse testemunho várias vezes, que eu era numa área e várias vezes a mesma pessoa chegou para mim e falou, você vai ser pastor, você tem um chamado para pregar, e eu falava que aquilo era bobagem, entendeu? Porque eu rejeitava. O problema é que muitas vezes, como eu falei, nós achamos que nós temos chamado para uma coisa, que na verdade Deus não quer em outra área. Então nós temos que entender isso, que, mas eu quero ser o pastor. Não, mas se Deus te chamou para ser um diácono, você tem que ser o diácono. Se Deus te chamou para ser um ministro de louvor, você tem que ser um ministro de louvor. Se Deus te chamou, olha só, você para ser o zelador da igreja, você tem que ser o zelador da igreja. Não importa, amado. Todos nós somos iguais, não importa o que você está fazendo. Importa o que você esteja fazendo dentro daquilo que Deus determinou para a sua vida. E que dentro daquilo você seja o melhor. Você se dedique dia a dia, porque na verdade o nosso maior chamado é ide por todo mundo e pregar o evangelho. É o ide, é pregar. Não é só o pastor. Somos nós como filhos, nós temos que estar o tempo todo falando, em tempo e fora de tempo, falando sobre Cristo. E quando isso acontece, nós temos que entender o nosso propósito. O nosso propósito são os frutos. Também lá se pode ler em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7 e 8. Deus chama cada um de acordo com o seu propósito. Isso é que eu acabei de falar. O propósito significa a finalidade para a qual nós fomos chamados. Uns para pastores, uns para diáconos, uns para ministros de louvor, outros para outras áreas. Não importa, amado, não importa. Não pense que o que você faz é menor do que o pastor, ou menor do que o ministro de louvor. Não importa o que você esteja fazendo. Você é importante dentro dessa engrenagem que Deus tem para a nossa vida e para a vida. Então eu queria deixar uma pergunta aqui para os amados, como faz essa palavra, vai ser bem rápida. Será que nós temos aceitado o nosso chamado, estamos vivendo o nosso propósito? Que o propósito são os frutos. Deus fala lá, ide por todo, e nós chamamos pelo nosso nome, diz, vai e dê frutos. Frutos são almas. Fruto, nós não precisamos, lá eu preciso pregar, não sei. Viva, amado. Viva. Eu vou dar o testemunho para os irmãos que me alegrou muito. Me alegrou demais. Eu tive bateram no meu carro, tive que consertar agora. E tive que correr atrás desse dinheiro através de algumas
situações e uma pessoa, uma não, várias pessoas postando, falam, esse aí é uma pessoa diferente, esse aí é um homem de Deus, dando testemunhando sobre a minha vida, sobre o que eu estava passando. Isso para mim foi muito importante, mano, porque o que as pessoas têm visto, o que você tem testemunhado, entendeu, mano? O que você tem testemunhado? O nosso ID, como fala aqui, dê frutos. Vou dar um outro testemunho rápido para os irmãos aqui. Como os irmãos sabem, eu rodo no Uber. E antes de eu entrar de férias, eu saí num dia e falei assim, eu preciso ganhar alma, porque eu não posso só sentar aqui e dirigir. Me usa, se não sou para ganhar, me usa para falar porque falar de Deus não é só chegar para você chegar, mano, e falar, olha só, a Bíblia, e falar você ir, faz essa. Existem várias maneiras de você chegar. A primeira pessoa passageira que eu peguei, ela estava com um emprego, ela trabalha em shopping, ela não estava aguentando mais, estava pensando que ela estava fazendo um curso, se aquilo era errado, se ela sonhar em crescer era errado. E eu pude, ela, o que você acha? E durante o trajeto eu fui falando, tudo é oportunidade. Ó, vou falar um testemunho assim, é que a gente tem que dar glória a quem, né, é direita. Não é que ela não é melhor do que ninguém. Se ela faz isso, por que nós não podemos fazer? Mas aí, missionária Eli, ela não perde oportunidade. Parou do lado dela, vai ouvir de Deus. Então, eu vendo isso, eu comecei a perceber que eu tenho um pouco dessa dificuldade, mas eu comecei a querer usar. E aí ela falou, através disso eu fui falando para ela e coloquei Deus. Falei para ela, olha só, tudo na nossa vida. Aí eu comecei a falar aqui que essa palavra surgiu disso, irmão. O que Deus tem para você? Deus sempre melhor. Aí eu entrei, comecei a falar. E ela falou, cara, Deus, você foi um anjo que Deus botou na minha vida hoje, que eu estava precisando tanto disso. Eu estava hoje com vontade. Ela falou que ela estava com vontade de desistir de tudo. E mais tarde entrou outra pessoa, eu pude ser bênção também na vida dela, através do que Deus colocou no meu coração, para eu estar falando para ela, então, amados, ore. Ah, eu não consigo falar. O que vier no seu coração, Deus vai colocar. Então, nosso propósito, para que nós somos chamados? Em primeiro lugar, para ir por todo mundo pregar o Evangelho. É pregar o Evangelho, o resto é consequência. Queria deixar essa mensagem então com os irmãos, que Deus abençoe a todos. Mais uma vez peço desculpa, perdão aí pelo não ter colocado a pregação no horário. Mas realmente surgiu, não sei por como aconteceu isso, sumiu do YouTube e sumiu do meu celular. Mas que aqueles que estejam necessitando aí que Deus venha falar profundamente ao seu coração através dessa palavra como falou comigo. Que Deus abençoe a todos.